Olá para vocês! Então vamos começar aqui o segundo vídeo da segunda unidade. Nós tivemos uma noção intuitiva de limites e agora nós vamos definir rigorosamente o conceito de limites. Nós não vamos calcular limites através da definição rigorosa dele, mas nós precisamos dar a definição rigorosa para que vocês saibam o que é. Então, definição de limite. Seja f uma função definida em todo número real de um intervalo i, contendo um determinado número a, exceto possivelmente no próprio número a. O limite de f de x, quando x se aproxima de a, é L, e pode ser escrito como limite de f de x, quando x tende a a, é igual a L, se para todo epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, se para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que módulo de f de x menos L for menor que epsilon, sempre que módulo de f de x menos a for menor do que delta e maior do que zero. Esta é a definição formal de limite, mas nós não vamos utilizar a definição formal do limite para calcularmos o limite. Nós vamos sempre utilizar essa notação que está escrito aqui no slide, limite da f de x quando x tende a é igual a L, e a gente vai ver algumas propriedades de limite que vão nos facilitar o cálculo de limites. Antes disso, vamos a algumas observações que são bastante importantes. Para que um limite exista, ele tem que ser igual a um número, tá? Então, limite da f de x, quando x tende a a, ele vai existir quando ele for igual a um número. E esse número ele tem que ser único. Por exemplo, como nós vimos lá, limite à esquerda e limite à direita. Nós vamos ver mais adiante, nós vamos definir certinho o que significa isso, mas se nós tivermos numa função, num determinado valor, o limite por um lado é um número, o limite por outro lado é outro número, a gente vai dizer que o limite naquele ponto não existe. Porque quando o limite existe, ele é único, tá? É importante percebermos que na definição dada, nada é mencionado sobre o valor da função quando x é igual a a. Isso é, não é necessário que a função seja definida no ponto a para nós calcularmos o limite. Na verdade, os casos mais interessantes é justamente quando a gente não tem a função não está definida no ponto a, e daí a gente quer saber o comportamento da função em torno ali do ponto A, ou seja, numa vizinhança do ponto A. Então, nós temos aqui propriedades de limites, são propriedades que a gente vai usar bastante no cálculo de limites. Nós temos aqui uma função afim, que é a função do tipo mx mais n. O limite de mx mais n quando x tende a a, nesse caso aqui é só substituir o a no lugar do x, nós nunca vamos ter problema com essa função. Então, o limite de mx mais n quando x tende a a é ma mais n. É dado um exemplo aqui, vocês que façam um exemplo. E depois nós temos propriedades de limite que são bastante úteis. Então, olha, se o limite da f de x quando x tende a a existe, ou seja, é um número e esse número é único, e se o limite da g de x quando x tende a também existe, e ainda seja c um número real, então nós temos o seguinte: o limite da soma é a soma dos limites. O limite do produto é o produto dos limites. O limite do quociente é o quociente dos limites, desde que a função do denominador não tenda a zero quando x tende a a. Se eu tiver limite de f de x elevado a n quando x tende a a é igual, eu posso colocar limite de f de x quando x tende a a, tudo elevado a n. E além disso, limite de uma constante vezes uma função, eu posso colocar a constante para fora do limite. Então, isso vai ser c vezes o limite da f de x. E temos aqui mais algumas propriedades que são interessantes vocês verem. Limite do cosseno da f de x, eu posso jogar o limite para dentro do cosseno. Da mesma forma com o seno, da mesma forma com e elevado a f de x.
E da mesma forma com ln de x. Essas propriedades são bem interessantes, mas na hora que nós estamos calculando na prática, né? Então, temos aqui 2 exemplos, vamos fazer esses 2 exemplos utilizando as propriedades de limites. Da definição de limites, o que vai ser muito importante? O que nós vamos usar mesmo é isso daqui, limite da f de x, quando x tende a A, vai ser igual a um determinado número L. Se isso aqui acontece, então a gente vai dizer que o limite da f de x, quando x tende a A, existe e é igual a um número L que pertence ao conjunto dos números reais. Por exemplo, se eu der a função f de x igual a ax mais b. Essa função aqui é uma função afim. Então, o limite, para qualquer x pertencente a R, o limite de f de x sempre vai existir. E vai ser qual? Limite de ax mais b, quando x tende a 2, por exemplo, isso daqui vai ser igual a vezes 2 mais b, que é igual a 2a mais b. Então, para essa função afim aqui, qualquer valor de x sempre vai existir o limite, sem problema nenhum. Se eu pegar uma f de x igual a x sobre raiz de x menos 2. Ora, qual que é o domínio dessa função aqui? O domínio dessa função é igual ao conjunto dos x pertencente aos reais, tais que x menos 2 tem que ser estritamente maior do que 0. Ou ainda, x pertencente aos reais, tais que x maior do que 2. Então, vamos calcular o limite? Só faz sentido eu calcular o limite quando o x está no intervalo, neste intervalo aqui, de 2 a mais infinito. Tá? Inclusive, eu posso calcular o limite quando o x tende a 2, só que no caso aqui teria que ser tende a 2, mas por valores maiores do que 2, porque do lado de cá a função não existe. Então, vamos calcular aqui o limite de x sobre x menos 2, quando o x tende a 3, por exemplo. O que a gente faz aqui? A gente substitui e nós já vamos colocar aqui, ó, 3 sobre raiz de 3 menos 2, que é igual a 3 sobre raiz de 1, que é igual a 3. Então, nós vamos calcular o limite utilizando mais esta notação aqui e não por épsilons e deltas. Bom, novamente falando, notação, limite da f de x, quando x tende a A, igual ao número L, pertencente a R. Então, o limite da f de x, quando x tende a A, existe somente quando esse L é um número real e ele tem que ser único, tá? O limite, quando existe, é único. E nós vimos as propriedades e vimos várias propriedades, que o limite da soma é a soma dos limites, desde que os limites existam, né? Se eu tenho lá que o limite da f de x, quando x tende a A, é igual a L, ou seja, ele existe. O limite da g de x, quando x tende a A também, é igual a M. Então, o que vai ser o limite da f de x mais g de x, quando x tende a A? Eu posso, limite da soma é a soma dos limites, eu posso colocar o limite aqui para dentro. Então, isso daqui vai ser igual ao limite da f de x, quando x tende a A, mais o limite da g de x, quando x tende a A, que é igual, esse limite aqui, quanto vale? L, mais esse limite aqui, quanto vale? M.
E aí pronto, limite da soma é a soma dos limites. Assim como limite do produto é o produto dos limites, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não tenda a zero. E eu posso fazer essa extensão sempre que ambos os limites existirem. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo, limite de x menos 5 sobre o limite de x ao quadrado menos 7 quando x tende a 2. Então, olha, aqui eu tenho um quociente. Se ambos os limites existirem, eu posso dizer que o limite do quociente é o quociente dos limites. Ora, aqui eu tenho uma função que é linear. Na função linear não tem problema nenhum com o limite. A gente até teve um teoreminha desse. Aqui eu tenho uma função que é um polinômio de grau 2. Eu também não tenho problema. Então, o limite vai existir tanto para esta função aqui de cima, quanto para esta função aqui de baixo. Então, eu posso distribuir o limite aqui. Eu posso dizer que isso daqui é igual o limite de x menos 5, quando x tende a 2, sobre o limite, quando x tende a 2, de x ao quadrado menos 7. Aqui, eu tenho o limite da soma. Então, eu posso também distribuir. Isso daqui vai ser o quê? Limite de x, quando x tende a 2, menos o limite de 5, quando x tende a 2, sobre o limite de x ao quadrado, quando x tende a 2, menos o limite de 7, quando x tende a 2. Estou usando as propriedades de limite aqui. Quando vocês já estiverem habituados a fazer isso, não vai precisar ficar distribuindo tudo, mas é só para vocês saberem por que vocês podem simplesmente substituir o número aqui na função, porque na verdade a gente está usando as propriedades. E agora eu calculo cada um desses limites. Ó. Limite de x quando x tende a 2. É só substituir. Então aqui vai ficar 2 menos limite de 5 quando x tende a 2. Limite de uma constante é a própria constante. Então, 5 aqui. Limite de x ao quadrado quando x tende a 2. Só substituir aqui. 2 ao quadrado, 4. Menos limite de 7 quando x tende a 2. É uma constante aqui, dá o próprio 7. Então, 2 menos 5 dá menos 3. 4 menos 7 dá menos 3 também. Então, isso daqui, ó, menos com menos dá mais, isso daqui vai dar 1. Vamos agora definir limite lateral à direita e de limite lateral à esquerda, embora nós já tenhamos falado nele. Vamos agora definir o que significa este limite lateral à direita, limite lateral à esquerda. Então, se f é uma função definida em um intervalo aberto AC, nós dizemos que o número L é o limite à direita da função f quando x tende para A, e escrevemos limite da f de x quando x tende a A pela direita e colocamos um maisinho ali, é igual a L. Vamos fazer aqui para vocês verificarem. Nós já falamos bastante de limites laterais e não definimos formalmente o que seriam os limites laterais. Limites laterais. Vamos pegar novamente aquela função que a gente já viu, que é uma parábola. Nós temos aqui para x igual a 1, aqui nós temos 1, e depois nós temos o 2 aqui. Aqui bolinha aberta, aqui bolinha fechada. Aqui uma parábola, e aqui uma reta, aqui o eixo y, aqui o eixo x. Então, nós já até fizemos isso daqui lá na noção intuitiva, mas agora nós já definimos os limites laterais. Então, vamos novamente escrever como que a gente denota os limites laterais. Então, se eu tenho uma função
f definida no intervalo, por exemplo, de A até C. Então, como que eu vou calcular o que acontece com a função em torno de A? Ora, se a função está definida de A até C, não faz sentido eu calcular limite à esquerda de A, eu tenho que calcular somente à direita. Então, se a f está definida no intervalo de A até C, eu posso escrever limite da f de x quando x tende a A pela direita é igual a um determinado número L. Da mesma forma, se eu tenho uma AG que está definida num intervalo de D até A, veja, não tem sentido eu calcular o limite à direita do número A, porque a função não está definida aqui. Mas faz sentido eu calcular o limite à esquerda de A. Então, eu escrevo limite da G de x quando x tende a A, olha, com um sinalzinho de menos aqui, isso aqui é um determinado número m, caso o limite exista. Então, para dizer que eu estou calculando o limite lateral à direita, eu uso um sinal de mais aqui em cima do ponto que eu quero calcular. Quando x tende a A pela direita, é isso que esse mais aqui significa. Limite da g de x quando x tende a A pela esquerda. Então, no caso dessa função aqui, o que nós temos? Olha, eu tenho aqui o x tendendo a 1 pela direita e o x tendendo a 1 pela esquerda. Então, vamos escrever novamente. Limite da f de x quando x tende a 1 pela direita. Isso daqui vai ser igual a, a gente já viu isso. Quando x tende a 1 pela direita, a minha função está lá em cima, está tendendo a 2. Então, aqui é 2. Por outro lado, o limite da f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, por aqui, pela esquerda, o sinal de menos aqui, é igual a, quando x tende a 1 pela esquerda, a f de x tende a 1 aqui, No slide tem qual função que é essa, né, gente? Aqui vai ser igual a 1. Então, notem, este limite lateral aqui à direita existe porque deu um número. Este limite aqui lateral na esquerda existe porque deu um número. Agora eu pergunto para vocês, o limite da f de x, quando x tende a 1, existe? Conforme nós vimos, para este limite aqui existir, os limites laterais têm que existir, têm que ser iguais. E como nós vimos lá, se os limites laterais existirem, mas forem diferentes, o limite da função, quando x tende ao ponto, ele não existe. Então, este limite aqui não existe. Observem a notação, gente. Olha, aqui o x tende a 1. Significa que eu já calculei o limite lateral direita e o limite lateral esquerdo. Como os limites laterais eles são diferentes, então este limite aqui não existe. Ok? Temos o gráfico aqui, é um gráfico que nós já vimos anteriormente, e nós temos um comportamento para a função quando o x se aproxima aqui do 1. Analogamente, a gente define limite lateral à esquerda. Ou seja, a gente define o limite da função quando o x tende a um determinado A para valores menores do que A. E a gente vai escrever limite da f de x quando o x tende a A pela esquerda é igual a um determinado número L. Olha, muito importante. As propriedades de limites continuam válidas se substituirmos o x tendendo a A por x tendendo a A pela esquerda ou x tendendo a A pela direita. Ou seja, todas essas propriedades que nós acabamos de ver, elas valem também para os limites laterais à esquerda e limite lateral à direita. Aí nós temos um teoreminha aqui que a gente vai utilizar durante o curso. Se f é uma função definida no intervalo aberto contendo A, exceto possivelmente no ponto A,
Então, o limite da f de x quando x tende a A é igual a L, se e somente se os limites laterais existirem e forem iguais a L. Então, nós acabamos de ver um exemplo em que os limites laterais existem, mas são diferentes. Logo, o limite no ponto não existe. Porque, conforme nós já vimos, se um limite existe, ele tem que ser único. Então, ele não pode ser dois valores distintos ao mesmo tempo. Então, está escrito aqui, prestem atenção, se o limite da f de x, quando x tende a A pela direita, é diferente do limite da f de x, quando x tende a A pela esquerda, então a gente vai dizer que o limite da f de x, quando x tende a A, não existe. Tem um exercício aqui para nós fazermos. Tem o gráfico e vocês têm que analisar o gráfico e responder essas questões aqui. Eu deixei como exercício aqui para vocês, exercício 1. Dado um gráfico, deixa eu tentar fazer um gráfico razoável aqui. Aqui eu tenho 3. Que vai lá no 3. Bolinha aberta aqui e uma reta aqui. Depois, aqui no 1. Bolinha aberta aqui também. E no 1 aqui, bolinha fechada aqui. Então, tem algumas perguntas. Encontre se existir limite da f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Esse daqui é o número A. Então, o que vocês têm que fazer? Ora, não importa se vocês não sabem qual é a função, mas vocês têm o gráfico da função aqui, então dá perfeitamente para responder essa questão. Vocês vêm aqui e veem, olha, aqui está o 3. O que acontece com a função quando x tende a 3 pela esquerda? A função está aqui, ó. É uma reta passando pelo 1 aqui. Na verdade, isso daqui é a função constante até o 3. Bolinha aberta aqui. Então, o que acontece com a f de x quando x se aproxima de 3 pela esquerda? F de x é igual a menos 1. Aqui é o menos 1. Tá? B. Qual é o limite da f de x quando x tende a 3 pela direita? Aí vocês vêm aqui no 3, a direita de 3, são valores próximos de 3, mas maiores do que 3. Onde é que está a função? Está lá em cima, ó. Quando x se aproxima de 3, a f de x está lá em cima. Vale, ó, essa aqui é a reta, y igual a 3, a f de x vai valer 3. Qual é o limite da f de x quando x vai para mais infinito? Essa é a pergunta E. Limite da f de x quando x vai para mais infinito. Ora, quando x vai para mais infinito, vocês têm que ver aqui na reta das abscissas. O que está acontecendo com a função quando o x toma valores muito grandes? Ela vai continuar sendo 3 aqui, né? Então, limite da f de x quando x tende a mais infinito, isso aqui vai ser sempre igual a 3. Agora está perguntando também. Limite da f de x quando x tende a 3. Esse daqui é a pergunta C. É o item C. Ora, quando x tende a 3, eu tenho um comportamento à direita e tenho outro comportamento à esquerda. Lembra-se que nós vimos? Para um limite existir, os limites laterais têm que existir, têm que ser iguais. O limite lateral à esquerda de 3 vale menos 1. O limite lateral à direita de 3 vale 3.
Ou seja, eles são diferentes. Portanto, o limite da f de x quando x tende a 3 não existe. Agora eu pergunto para vocês, não está perguntado lá, mas vou perguntar aqui. E f de 3 está definida? Vocês veem lá no gráfico, ó, f de 3 é exatamente onde está esse pontinho aqui. Então, f de 3 é igual a 1. Então, olha, existe a f de 3, os limites laterais existem. Só que como eles são diferentes, o limite da f de x, quando x tende a 3, não existe. E os outros itens eu deixo para vocês fazerem em casa e darem uma pensadinha. E por hoje é só.